Hoje, a nossa última aula, a gente vai ver sobre síndromes genéticas, mutações e algumas doenças, e um pouquinho sobre meiose e mitose, tá bom? Então vamos lá? Aí, se não der tempo, depois eu continuo, mando o vídeo por fora, porque aqui a gente tem um tempo controlado. Então é o seguinte, a gente viu sobre as heranças na última aula, faz tempo, né, gente? Faz tempo. Esse bimestre a gente teve bem menos aula, então eu tive que apertar um monte de conteúdo e vou tentar falar para vocês hoje sobre mutações, aberrações e meiose e mitose, que isso aí é bastante coisa, tá bom? Então o que acontece? As mutações, elas acontecem o tempo inteiro no nosso corpo, tá? As mutações genéticas. Porque nós temos o tempo inteiro as nossas células se dividindo e se duplicando no nosso corpo. As células somáticas, né? Não as células. E também as células dos gametas, que são as células autossomais, que nos homens são os espermatozoides, nas mulheres os óvulos, tá? Mas o tempo inteiro a gente está produzindo células somáticas se duplicando. Célula da nossa pele, do fígado, de todos os órgãos, ok? Esse processo, preste atenção, esse processo de divisão celular das células somáticas, que são as células que não são as que produzem gametas, são as células, todas as células do nosso corpo, ele é proveniente da mitose, tá? E a duplicação e produção celular de gametas nas mulheres óvulos e nos homens os espermatozoides provém da meiose, tá? Então, meiose, gametas, mitose, todas as outras células somáticas do nosso corpo. No momento da divisão celular, a primeira coisa que acontece antes da divisão é a duplicação do DNA. Infelizmente, eu não tive tempo de ensinar vocês como que é a duplicação, passo a passo da duplicação. Então, o DNA, primeira coisa que acontece na célula é a duplicação do DNA dentro do núcleo da célula, tá? Esse DNA, ele é duplicado e depois a célula se divide ficando com parte de cada um, entendeu? Nesse momento da duplicação, normalmente não tem problema com mutação, porque na hora da duplicação, tem um processinho chamado checkpoint, que ele faz uma correção das bases nitrogenadas para evitar a mutação. Quando acontece a divisão celular, quando a célula vai se dividindo, é que dá a cagada. Que daí ocorrem as mutações. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma célula aqui com um cromossomo, certo? Ok? Vamos pensar na espécie humana, que eu tenho uma célula com 23 pares de cromossomos, né? 23 pares de cromossomos. Esses cromossomos vão se dividir. Então, eu tenho um cromossomo aqui, ele vai virar 2, tá? Ele vai fazer ele vai virar 2, tá? Na hora que ele vai se dividir, aí ele vira 2, ele fica grudadinho no outro pelo centro, chama centrômero. Na hora que ele vai se dividir, ele pega um pedacinho sem querer do outro, ou ele não consegue se dividir, vai dos dois juntos para um lado só. É nesse momento da divisão é que causa as mutações. A gente vai ver quais são os tipos de mutações, entendeu? Mas muito bem, as mutações são todas ruins? Não. Mutação não quer dizer que mutação seja ruim. Nós temos muitos exemplos de mutações na espécie humana e que não trazem nenhum tipo de malefício para nós. E as mutações, elas têm uma importância ecológica porque elas causam a variabilidade genética. Então, ela é uma das origens da variabilidade genética, sabe? E ela pode originar características novas. Então, mutação não quer dizer que seja necessariamente ruim. Vamos lá. O cabelo ruivo, por exemplo, a cor ruiva do cabelo, ele é uma mutação. Pessoas que nascem com cor dos olhos diferentes, um olho de cada cor, é uma mutação. E nem por isso ela é maléfica para a pessoa, entendeu? O furinho no queixo. Pessoas que têm furinho no queixo é uma mutação, proveniente de uma mutação. Quem sorri e fica com aquela furinho da bochecha, sabe? Eu não sei se eu tenho, mas vocês veem. É uma mutação, tá bom?
E existem as mutações que causam problemas, que daí a gente vai ver as mutações que causam aberrações genéticas. A aula hoje é muito legal. A gente vai ver as aberrações, as síndromes, é bem interessante para fechar com a nossa disciplina e depois a gente vai estudar um pouquinho sobre o comportamento, tá? Então, tá, as mutações gênicas, como eu falei, existem dois tipos, ó, mutação somática e a mutação germinativa. Então, eu não vou ficar lendo o texto, vou ter que passar mais rápido para a gente poder dar tempo. Então, a mutação somática, como o próprio nome diz, ela acontece nas células somáticas. Vocês lembram o que são células somáticas? Todo mundo lembra que bem no comecinho eu falei bastante sobre isso. Células somáticas são células do nosso corpo, não são as células germinativas, as células dos gametas, tá? Então, é a célula da pele, do fígado, enfim. Ó, um exemplo de mutação que ocorre em células somáticas é a heterocromia da íris. O que é heterocromia da íris? Hétero significa diferente, cromia, cor. Então, as cores diferentes, quando a pessoa tem uma cor em cada olho diferente um do outro, tá? Mutação germinativa, são mutações que ocorrem nos gametas. Quais são os nossos gametas? Óvulos e espermatozoides. Podem ser erros que sucedem na replicação do DNA ou agentes mutagênicos, químicos e físicos. Tá, mas o que causa a mutação? Gente, a mutação ela é aleatória. Existem vários componentes exógenos do ambiente que podem causar a mutação e pode simplesmente ser um problema aleatório ao acaso. Então, um exemplo de mutação de agente externo, o consumo exagerado de carne vermelha está relacionado ao aparecimento de câncer e tumores, que câncer e tumor nada mais é do que uma mutação ruim da célula. Cianeto, amianto, tem tanta coisa, na verdade, a gente tem tanta coisa, até o suquinho Tang, que tem acrinalina, como é que fala? Eu esqueci o nome, que é do corante, é cancerígeno, entendeu? Então, tem muita coisa que é cancerígena, tá? Os agrotóxicos. Atualmente, a gente entra em contato com muita coisa que pode causar mutações, porque todo tumor ou câncer provém de uma mutação, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, tipos de mutações. A mutação gênica, né? E que vem da meiose e mitose. Então, vamos lá. Algumas doenças que são causadas aqui, ó, vou dar mais alguns exemplos. Fibrose quística, uma doença hereditária que ocorre pela deficiência das glândulas exócrinas no organismo. Doença de Huntington. Daltonismo, todo mundo já ouviu falar. Mutação cromossômica, também conhecida como aberrações. Então, assim, nós temos essas aqui e tem as aberrações que a gente vai ver lá na frente. Voltando sobre o assunto mitose e meiose, ó, vou passar batido, gente, depois vocês estão perguntando, mas tem que dar tempo. Então, vamos lá, olha lá. Mitose ocorre nas células somáticas, tá? Células somáticas, ou seja, qualquer célula do organismo. Meiose, células sexuais ou gametas, ok? Então, olha esse desenho. Na meiose, o que acontece? A primeira coisa que acontece é a replicação do DNA. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, 2 cromossomos. Esses 2 cromossomos, eles se duplicam, ó. Cada um cria uma perninha a mais, que a gente chama isso aqui de cromátide. Essas cromátides são unidas pelo centrômero, ok? Uma vez duplicado, essa célula começa a se dividir, ok? E na divisão ocorre um processo aqui, ó, de crossing over, que a gente chama. Mas não vou me detalhar o que é crossing over, nada mais é do que algumas trocas de material genético entre as cromátides, tá? Depois, essa meiose, ela vai se dividir mais uma vez. Então, a meiose de uma célula, ela vai originar 4. Todas elas haploide, N, porque ela vai originar gametas, entenderam? Então, se uma célula somática, ela tem 2 cromossomos, quando ela sofre meiose, ela vai dar origem a 4, só que cada um com um cromossomo, ok? O
que é importante vocês prestarem atenção nisso daqui? Então, vamos lá. Agora eu vou falar da mitose. A mitose, ela é a primeira fase aqui da meiose. A mitose é isso aqui. Oi? A meiose, ela é mais completa Não, que a tô usando mitose. 4G. A mitose, a célula se duplica e se divide. Ok. Pronto, acabou. Na meiose, a célula se duplica, se mas divide, eu depois tenho que ela se continuar divide aula. mais uma vez. Entenderam? Então, a meiose, ela é um processo mais longo. Mitose, vamos lá. Replicação do DNA. Aqui, ó, as cromátides irmãs. Aí elas vão para o meio do fuso. Ó lá. Se separam e aí nós temos duas células diploides. Ou seja, na mitose, nós, de uma célula, nós teremos duas. Na meiose, de uma célula, nós teremos 4. Só que 4 haploides. E na mitose, 2 diploides. Porque a mitose origina células somáticas. Nós já aprendemos sobre o que é células diploides, haploides, vocês já viram isso no comecinho, tá? Ah, professor, mas por que você está falando isso? Gente, porque eu preciso mostrar para vocês aonde acontecem as mutações. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui na mitose, na hora que está se dividindo aqui, ó, nessa primeira, na meiose 1, tem a meiose 1, alguém está falando no áudio. Então, vamos lá. Na câmera. Meiose 1 e temos a meiose 2. No momento da divisão, vocês conseguem perceber que aconteceu uma cagadinha aqui, ó, uma coisinha aqui, ó. Esse cromossomo pegou um pedacinho do outro e o outro pegou um pedacinho do outro. A gente chama isso de translocação. É um tipo de mutação. Troca um pedaço de gene com o outro, beleza? E aí, essa mutação, ela acaba ocorrendo ali, seguindo em frente. Esse tipo de coisa pode acontecer na meiose 2 também. E pode acontecer também aqui, ó, na mitose também. Só que não está representado nesse desenho. De acontecer de um pegar um gene do outro, pode acontecer de perder um pedaço do cromossomo, pode acontecer do cromossomo ter mais gene, com um braço maior que o outro, entenderam? Esse tipo de mutação nós chamamos de mutações estruturais. Preste atenção no nome, estruturais, porque está mexendo na estrutura do cromossomo, tá? E tem as mutações numéricas que a gente vai ver lá na frente. Entenderam, gente? Então, vamos voltar. Recapitulando. Então, a gente viu o que são mutações. A importância não é tudo ruim, tá? Temos a somática e a germinativa, beleza? Temos a mitose e a meiose, tá? Aonde acontecem normalmente as mutações? Vocês vão me responder. Durante a divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose, ok? Tá? E aí a gente chega na parte das aberrações. Então, vamos lá. Por exemplo, o que são aberrações cromossômicas numéricas? Numéricas é, por exemplo, o seguinte, gente. Olhem aqui esse quadradinho. Nós, seres humanos, em todas as nossas células, exceto os gametas, tá? Eu, mulher, um óvulo e homem, espermatozoide. Temos 23 pares de cromossomos. Vocês já estão cansados de saber disso, já falei isso várias vezes. Então, a gente tem o par 1, o par 2, o par 3, o par 4. Acontece, na hora da divisão celular, de um cromossomo a mais ir para um lado